Quando o Vinícius Valfré e o Daniel Vetterman trazem essas reportagens aí sobre as emendas, eles estão fazendo uma referência ao período em que o ministro Jonathan de Jesus, ministro relator do caso Master, no Tribunal de Contas da União, ele era deputado federal. Ele foi deputado federal por 4 mandatos. Este levantamento que o Valfré e o Vetterman fazem é referente às emendas apresentadas por Jonathan no último período, no último mandato ali de 2020 a 2023. O período é exatamente isso. E aí, nesse período, eles verificaram o seguinte, que o Jonathan indicou mais de 25 milhões de reais em emendas e sumiram. Por que eles falam que sumiram? Porque, assim, ele era deputado. A maioria dessas emendas foi destinada a um município chamado Iracema, cujo prefeito era amigo, muito amigo do de Jesus. Ele até fazer uma pesquisa sobre a amizade deles, enfim, quando o Jonathan foi ali indicado para o Tribunal de Contas da União. Tem vídeo isso, tá? Entra lá na reportagem do Estadão. Aproveita e assina o Estadão, tá? Para ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo. E aí você vai ver todo esse material que os meninos trouxeram, né? O Valfré e o Vetterman trouxeram. Porque o Valfré, inclusive, gente, ele foi para Roraima e ele percorreu 60 quilômetros na área que deveria ter sido aplicado recurso, né, dessas emendas para fazer asfalto, por exemplo. Então, vamos lá. A prefeitura, quando fala sobre o sumiço de dinheiro, essa prefeitura que é a que mais recebeu emendas, ela não apresentou relatório de prestação de contas e de nenhuma, tá? Não apresentou esse relatório de prestação de contas e os planos de trabalho que foram apresentados deveriam ter o detalhamento, como do dinheiro vai para onde, de que forma. Eles foram planos absolutamente genéricos. E eles fazem uns planos genéricos que não foram aprovados pelo governo federal, tá? O prefeito, esse prefeito da época, Jairo Ribeiro, inclusive, vale observar que ele chegou a ser preso por acusação de compra de votos. E depois ele, enfim, já não está mais, ficou até a gestão passada. Mas ele não presta contas sobre isso aí. A prefeitura, o ministro do TCU nega irregularidades, diz que essa execução de prestação de contas tem que ser feita por estados e municípios, mas o fato é, cadê o dinheiro? O dinheiro foi para o buraco, porque quando percorre aquelas vias que deveriam ter recebido o dinheiro das emendas, está tudo esburacado lá, um monte de coisa sem ser feita. E esse outro projeto, que é a respeito da construção das casas, esse projeto deveria ter 300 moradias construídas. Só que não teve, né? Foram emendas apresentadas tanto pelo Jonathan como pelo pai dele, o senador. E o que o Valfré encontrou lá, nesse projeto, foi uma única casa construída e abandonada, ainda por cima abandonada. Então é isso, assim, o Tribunal de Contas da União até agora, parece não ter visto isso, tem que fiscalizar as verbas federais, a corte que sempre diz, inclusive, numa outra matéria que a gente fez esse fim de semana, eles dizem que eles são, o objetivo do TCU é ser referência nessa promoção de administração pública efetiva, ética, ágil, responsável, eu anotei os termos aqui. Isso eles responderam para a gente quando a gente fez uma abordagem, uma reportagem que na coluna do Estadão, o Eduardo Barreto fez, falando sobre os penduricalhos. A gente ouve muito sobre penduricalhos, né, gente? É isso, mas assim, não é só não são apenas os juízes, os ministros do STF ou do STJ que recebem penduricalho, não. O Tribunal de Contas da União, seus 9 ministros, também recebem. E o que o Eduardo Barreto identificou foi o seguinte, que eles isso, no ano de 2025, todos eles chegaram a receber um total de 4,3 milhões de reais dessas verbas indenizatórias. Ou seja, são verbas colocadas que podem ultrapassar, no final das contas, o teto constitucional. O teto constitucional hoje é de 46 mil por mês, que é correspondente ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, já que a gente falou bastante do Jonathan de Jesus, por exemplo, em julho do ano passado, ele recebeu, além do salário, 74 mil reais extras. Então, esses extras vêm e vão sendo apresentados ali no contra-cheque como verbas indenizatórias. Você não recebe, não tem cobrança de imposto, enfim, vários outros benefícios. Benesses penduricalhos, uma forma de driblar o teto constitucional e conseguir receber um salário superior ao que está determinado na própria legislação brasileira, na nossa Constituição Federal. Enfim, eles terminam driblando e a gente pagando a conta, porque é tudo dinheiro público mesmo, enfim, enquanto algumas emendas têm recursos no buraco, outros atores aí do serviço público terminam recebendo essas verbas indenizatórias, furando o teto, driblando a legislação brasileira.